Oi, gente, boa noite. Aqui da Europa, bom dia, boa tarde aí no Brasil. Eu vou começar a minha fala com uma revelação. Eu não tenho formação em design. Eu não sou designer de formação. E eu falo isso por causa de várias coisas que aconteceram ao longo da minha carreira. Eu sou formada em letras, em português e inglês. Eu fui professora de inglês por muitos anos e fiz toda a minha carreira em escola de inglês. Eu fui professora, depois fui coordenadora pedagógica, eu fui diretora de escola, mas eu sempre fui muito apaixonada por design. E daí eu decidi fazer um mestrado em design. Eu me apaixonei por design estratégico. E no design estratégico, eu tentei levar vários conhecimentos que eu tinha, principalmente as coisas que eu mais gostava, enquanto eu cursava letras, para projetos de design. E daí aconteceu uma coisa que não foi muito legal e que me marcou muito. Eu estava tentando marcar uma oficina, porque eu trabalhava com análise de discurso. Toda a minha pesquisa era com base em como as pessoas falavam, analisar como as pessoas falavam, com o objetivo de inovação social. E quando eu estava organizando essa oficina, eu recebi essa frase aqui, de uma pessoa que trabalhava com design há muitos anos, uma pessoa muito reconhecida. Ela falou: mas tu não é designer, né? E toda vez que tu quiseres fazer qualquer coisa relacionada a design, chama um designer de formação. E eu fiquei pensando, ok, o que eu vou fazer então? Toda vez que eu precisar fazer uma oficina, se eu quiser entrar no ano, eu vou sempre ter que andar com um designer comigo, né? Como é que eu faço isso, né? Se eu estou fazendo um mestrado em design, o que isso significa para mim e para minha carreira? Porque a gente sempre, principalmente no design estratégico, fala muito sobre transdisciplinaridade, né? E de colaboração, e de cocriação, e como todas as disciplinas devem conversar para a gente conseguir criar produtos, né, que tenham valor para as pessoas. Então, quando todas as disciplinas se conversam, né, a gente foca no mesmo objetivo, a gente atravessa as fronteiras disciplinares, né, a gente enriquece não só a disciplina em que a gente está atuando no momento, mas outras, né? Então, a gente consegue fazer coisas com que os produtos sejam muito ricos, mas que as disciplinas enriqueçam junto, né? Isso retroalimenta umas coisas ou outras. Eu fiquei pensando, tá aí tudo isso que a gente fica falando sobre transdisciplinaridade. O que acontece com isso? Né? Se eu não posso atuar, né, como designer ou trabalhando com design, o que eu posso fazer com isso? Mas tinham coisas que eu tinha certeza que eu gostaria de trabalhar e que faziam muito sentido para mim, principalmente depois do resultado desse meu projeto com análise de discurso. Eu sabia que as palavras importavam em projetos de design. Eu sabia, e esses termos e essas definições conceituais que eu estou mostrando para vocês, é claro que elas foram se definindo conforme a minha carreira ia avançando, elas são muito mais claras agora do que elas eram na época, né? Mas a reflexão foi: eu quero trabalhar com informação, né? Qual é o significado das coisas para as pessoas, com base na experiência delas, com base no que elas conhecem de mundo e com base, né, de como elas se comunicam e do contexto delas, o que a informação é para elas. E se a gente fala de conteúdo, como isso é organizado ou sequenciado, né, para que as pessoas consigam inferir significado. E como é que eu consigo os dados, né, como é que eu lido com a pesquisa baseada em linguagem para conseguir entender tudo isso. E daí eu comecei a fazer algumas coisas, principalmente relacionadas a essas três áreas, né, da linguística e da linguagem em geral: a fala e interação, a análise de corpos linguísticos e a terminologia. Porque eu acreditava muito que, entendendo como as pessoas falavam ou como elas registravam coisas, fazia muito sentido, né, para a construção de produtos. O que aconteceu depois também não foi muito legal. Isso foi em 2012, 2013 mais ou menos, então eu mandei muito currículo depois do mestrado com muita rejeição. E as pessoas me falavam: você não é designer, você não tem formação em design, isso não importa pra gente. Hoje a gente vê UX Writing e Content Design muito fortes aí, mas na época ainda era muito comecinho, né? E que bom que a gente tem isso hoje muito forte, né, em termos de linguagem e de texto. Mas na época
ainda era um bebezinho, né? Então a gente não tinha esse mercado muito forte, principalmente no Sul. E eu comecei, então, a fazer projetos paralelos, né? Enquanto eu trabalhava em escola, eu comecei a colocar em prática essas três coisas que eu trabalhei em grupo de pesquisa, mas que são coisas que são muito grandes na pesquisa, né? Ou seja, precisa de grupos grandes, né? São trabalhos que demoram às vezes meses e anos. E como é que a gente consegue aplicar isso na indústria? Então, eu comecei a estudar formas de tentar aplicar isso em um contexto mais de produto. Então, a gente vai começar, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. A primeira é a fala em interação, que é basicamente a análise da conversa. A análise da conversa tenta entender interações em contextos específicos, principalmente a fala em interação, que busca analisar eventos de fala. Ou seja, uma consulta médica, um telefonema, isso são eventos de fala, são contextos específicos em que a interação acontece. E ela analisa intersubjetividades, ou seja, os sujeitos, como eles se comunicam e como eles se relacionam com os objetos. É como essa interação é construída. E ela acontece com alguns passos, né? E quando a gente está falando da pesquisa em fala e interação na academia, são pesquisas muito extensas, que elas são, ou seja, observação, a gente precisa ver como essas pessoas estão se comunicando naquele evento de fala, tudo é gravado, né? As anotações servem como uma referência para momentos específicos desse evento e tudo é transcrito, mas não é exatamente aquela transcrição que a gente conhece, eu vou ver depois, porque toda essa transcrição precisa ser codificada. Principalmente, as pesquisas de fala e interação acontecem muito em contextos de inovação social, né? Principalmente por parte da linguística aplicada. Então, eu botei alguns exemplos nas imagens aqui de alguns artigos muito interessantes sobre, que é telefonemas por 190 no Brasil, né? Teve uma pesquisadora que realmente analisou os telefonemas e como as pessoas pediam ajuda e como a polícia respondia, conseguia entender o que as pessoas estavam falando nesse pedido de ajuda. Hospitais, como as pessoas se comunicam suas dores e principalmente ligado à saúde da mulher, tem muita pesquisa também. Por exemplo, consultas ginecológicas, como as mulheres explicam o que elas estão sentindo e como os médicos tentam interpretar e como se melhora essa comunicação. Aqui eu tenho um exemplo de uma fala codificada. Como vocês podem ver, é muito complicado e precisa de software específico para fazer isso e de um sistema específico para isso. Então, não é só as palavras que são analisadas, mas também todas as pausas, alongamento de vogais, se uma pessoa interrompe a outra, né? Então, é muito minucioso isso e a gente realmente não tem. É muito interessante, mas a gente não tem como aplicar isso no dia a dia, né? Porque são muitas pessoas trabalhando nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de análise. Então, como é que a gente pode fazer, né? Se a gente quer entender como as pessoas falam, a gente pode adotar um sistema nosso, né? Um sistema, e a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem uma pesquisa, por exemplo, que a gente quer analisar mais emoções, a gente pode olhar, né, para palavras relacionadas a emoções e pausas, por exemplo, né? Pausas representam muita coisa, né? Se a gente está analisando como as pessoas interagem emocionalmente sobre algo. E é claro, todas essas conversas que a gente pesquisa, né, podem ser guardadas para uma base de dados para análises futuras. Então, sempre dá para retomar tudo que foi registrado, rodar mais uma codificação, né, com base em outra coisa que se queira analisar, e, é claro, classificar direitinho se daí está certo para o futuro. Mas aí eu também fiquei interessada em outra coisa. Eu fiz algumas pesquisas sobre como textos são registrados e como a gente pode rodar pesquisa sobre textos, não só sobre fala. Então, a segunda coisa que eu vou falar sobre é análise de corpus linguístico. Corpus linguístico significa, basicamente, uma base de dados de linguagem, de coisas que são publicadas e registradas em contextos específicos também. Vamos supor que a gente queira pesquisar a definição de alguma coisa, e como o mundo fala, registra, né, textualmente sobre aquela coisa. A gente quer extrair conexões específicas, por exemplo, adjetivos, como as coisas são qualificadas, como as coisas são comparadas, qual é a sequência, né, a sequência de uma coisa para outra, qual é o contexto que envolve todas essas palavras.
E a gente tem como fazer isso, isso é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Isso é possível porque tem muita base de dados de linguagem disponíveis já. Então, a gente tem algumas bases de dados com, às vezes, bilhões de palavras e depende muito do assunto que a gente quer pesquisar. Eu tenho alguns exemplos aqui de corpos, por exemplo, de a história da América, né, de todas as edições do Time Magazine em texto para serem analisadas, tudo que tem na internet publicado até 2020, 30 bilhões de palavras, né? Então, e tem assuntos, então depende muito de como, do nosso assunto, do que a gente quer analisar, para a gente achar a base de dados correta e conseguir rodar nossa pesquisa. Inclusive, eu achei, enquanto eu estava pesquisando as imagens, eu achei um acervo sobre todos os scripts de novela mexicana dos anos 70 para ser analisados. Então, se alguém quiser fazer análise sobre como a mídia, a linguagem da mídia funcionava naquela época, né, no México, dá para pesquisar também. O meu favorito hoje é o Intent 1020, que é um corpus em inglês com 30 bilhões de palavras, e ele tem uma ferramenta que deixa a gente fazer esse tipo de análise. Esse aqui é um exemplo de um produto que eu pesquisei, que eles não sabiam muito bem se eles iam chamar a solução deles de app ou aplicação. Então, a gente fez uma pesquisa de corpos, vendo como se referiam a app e aplicação. E a gente descobriu, e depois muitas entrevistas fazendo fala em interação para as pessoas descreverem as coisas e falarem sobre o produto também. A gente descobriu que a aplicação é muito mais ligada a software, coisas tradicionais, coisas desktop, enquanto o app é muito ligado a coisas mais leves, né, e coisas mais ligadas a smartphone, a coisas móveis. Então, isso foi levado, né, aos stakeholders para eles conversarem sobre, ok, qual é a impressão que a gente quer dar, né? A gente quer falar que é uma coisa super pesada ou não, né, que é uma coisa super leve. Então, tem prós e contras. Isso tudo me levou para a parte de terminologia e taxonomias, que é basicamente como a gente define as coisas, né? E toda essa pesquisa, né, de fala e interação e de análise de corpos linguísticos nos ajuda a definir, entender as palavras que as pessoas usam e como elas definem coisas, né? Então, comecei muito recentemente a trabalhar, foi antes de aprovar essa palestra, muito depois de aprovar essa palestra, descobri como a gente usa essas ferramentas para montar vocabulários controlados e definir exatamente o que vai ser usado no produto antes que qualquer parte do design aconteça, né? E ficar perguntando para os stakeholders o que isso significa e rodar muita pesquisa para ver como as pessoas definem as coisas e que palavras elas usam para chamar as coisas. Isso me levou a desenvolver alguns sistemas de terminologia e taxonomias, que é a gente recebe os termos candidatos, ou a gente faz uma extração desses termos, define as prioridades, faz pesquisa, testa, sugere, né, todas as mudanças de interface, todo mundo alinha essa palavra que a gente vai usar, é isso que significa, adicionamos para uma base de termos ou qualquer tipo de vocabulário controlado e mostramos, compartilhamos com a empresa quais são as palavras adotadas a partir de agora, né? Porque a gente sabe que design começa quando é uma linguagem compartilhada em comum. A gente sabe que até internamente, muitas vezes, ninguém consegue usar os mesmos termos para se referir às coisas. Eu tive um caso em que eu peguei uma palavra e perguntei para as pessoas que estavam trabalhando na mesma solução o que significa isso, e eu tive 7 respostas diferentes, né? Então, eu estou trabalhando muito mais agora com vamos definir todas as coisas antes e depois a gente começa com o processo de design. E está sendo muito desafiador, mas muito gratificante. Então, eu não tive transição, né? Eu percebi que eu não preciso ser designer e está tudo bem, né? Eu posso usar várias lentes diferentes para olhar para esses problemas e tentar achar soluções. E isso fortalece ainda mais a transdisciplinaridade. A gente conhece muitos aliados no caminho, tem pessoas, por mais diferente que a nossa visão seja sobre as coisas, que vão concordar com a gente, que vão ajudar a gente a lutar por isso. E é claro que cria muitas conexões, né, até mesmo dentro da empresa, para que as pessoas consigam se comunicar melhor. E é claro, isso tudo me fez sentir ainda mais ligada ao design como disciplina. E é isso, gente. Eu sou Michelle, conversem comigo no LinkedIn, eu sou muito boa com redes sociais, mas fiquem à vontade para entrar em contato. Eu não me considero ainda designer, eu acho que eu faço um trabalho fazendo sentido da linguagem de soluções digitais, e é assim que eu me defino hoje. Obrigada.